Oi, gente! Como estão? Tudo bem por aí? Já estamos no ar com mais um episódio do Podcast Sabidão, um espaço criado para te aproximar do quê? Da universidade, é claro, e de um jeito leve, direto e sem complicação. Aqui a ideia é simples, te ajudar a enxergar melhor os caminhos que existem dentro da Universidade de São Paulo. E a cada episódio a gente abre uma porta diferente para você conhecer cursos, áreas de atuação, experiências reais e tudo aquilo que pode fazer sentido para o seu futuro. Sabidão tá aqui para te ajudar, tá? Escolher uma profissão, a gente sabe que não é fácil, né? Mas quando a gente tem acesso à informação clara e também a histórias de quem já está vivendo essa jornada, tudo começa a ficar mais possível, né? Mais próximo de você aí do outro lado. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal, explora também os episódios anteriores e segue o Sabidão nas redes sociais. A gente tá lá no Instagram, no Facebook e também no TikTok como @podcastsabidão, sempre trazendo conteúdos pensados com muito carinho para você, é claro, né? E agora eu te faço um convite. Bora descobrir mais uma possibilidade? Tá curioso? No episódio de hoje a gente vai entrar no universo da engenharia mecatrônica, uma área que integra mecânica, eletrônica e computação para criar sistemas inteligentes, capazes de perceber, processar informações e tomar decisões. Na prática, isso significa desenvolver desde robôs e sistemas automatizados até tecnologias que já fazem, inclusive, parte do seu dia a dia. Sim, do nosso dia a dia. E que continuam transformando o presente e o futuro. Se você se interessa por inovação, gosta de entender como as coisas funcionam ou quer atuar criando soluções reais para desafios do mundo, fica com a gente, porque esse episódio pode te surpreender, viu? E para esse papo, a gente recebe convidados muito especiais. O professor Dr. Rodrigo Nicoletti, bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vai ser uma boa conversa. Ele vai trazer uma visão de quem está por trás da formação desses profissionais. E, claro, a gente tem um estudante sempre por aqui, né? Então, o Enzo Larger Manfio, falei direito? Manfio, tá. Segundo ano, mecatrônica? Segundo ano, terceiro semestre. Olá, ele vai contar pra gente o quê? Como é viver a mecatrônica no dia a dia da universidade. Tá curioso? Tá curiosa? Então fica por aqui, viu? Vamos em frente, professor Rodrigo e Enzo, é muito bom ter vocês aqui com a gente. Para a gente começar, eu queria voltar um pouquinho no tempo, claro que é muito importante isso, né? Para o Enzo está muito recente, né? Mas para o professor tem uma bela trajetória aí para compartilhar com a gente, até chegar na engenharia mecatrônica. Isso. Como foi tudo isso? Na verdade, assim, quando eu estava na situação dos nossos espectadores, né, procurando um curso, a mecatrônica tinha acabado de ser inventada, assim, era muito novo. No final da década de 90, da década de 80, começo da década de 90. Então, estava muito incerto, assim. Então, aí eu não fiz mecatrônica, fiz engenharia mecânica. Eu fiz mecânica, terminei o curso de mecânica, fiz mestrado em mecânica e doutorado em mecânica, né? Só que tem um detalhe, no doutorado eu usei muito controle, sistema de controle. Então, o meu tema de pesquisa era controlar a vibração de máquinas que giravam, máquinas rotativas. E para fazer isso, você precisa de mecatrônica. Então, assim, indiretamente, dentro da mecânica, eu comecei a me aventurar por essa área. Depois eu fui trabalhar na área automobilística, deixei um pouco de lado isso, né? Não trabalhava com isso, mas entrando depois na USP, aí eu fui contratado para o curso de engenharia mecatrônica pela minha experiência nessa área de controle e tal, né? E aí e agora eu tô nesse Mas mundo. E lá no ensino médio, como que você via essa possibilidade se tornando Na verdade, engenheiro? era uma coisa tão assim nova que ninguém sabia direito o que era. Hoje está mais claro. Está muito mais claro. Depois de 30 anos está mais claro. Mas no começo era muito assim, muito estranho, assim. Era muito, será que é só robô? Será que era, sabe, é uma coisa que... E se você olhar a tecnologia que a gente tinha na década de 90, com a tecnologia que tem hoje, faz mais sentido a mecatrônica hoje do que naquela época.
né? Pois é. Apesar de ainda ser possível fazer mecatrônica naquela época, mas ainda tinha muita dificuldade. Não tinha os sistemas que nós temos hoje, né? Então era uma coisa muito nova, assim, meio incerta. Você vai trabalhar onde, sabe? E hoje está mais claro isso, porque o mundo caminhou e evoluiu nessa direção de sistemas mais integrados, integrando mecânica com eletrônica, com processamento de dados, né? Então foi... Mas engenharia era teu foco mesmo, não tinha como ser aí diferente. fica uma dica para os que estão assistindo também, né? Que se você gosta de desmontar coisa para ver o que tem dentro, você é um engenheiro nato. Pode escolher qualquer engenharia, entendeu? Que era o meu caso, não sei se é o caso do Enzo, mas assim, assim eu sempre tinha curiosidade para saber como as coisas funcionavam, né? E a engenharia depois me mostrou isso. Assim, você aprende a ver como as coisas funcionam estudando engenharia. Então, isso aqui é legal. Esse é o caso, hein? Conta aí pra gente. Eu confesso que não foi muito meu caso, né? Tipo, a minha escolha de engenharia foi menos romântica, assim. Eu percebi que gostava de matemática, percebi que gostava de física. Eu senti que havia uma vocação para as exatas, com algumas aspas. E daí, nesse sentido, eu pensei, que eu queria ser alguma coisa de engenharia, porque eu gostaria de utilizar esse conhecimento para, de fato, aplicar, de fato, construir alguma coisa. De modo que, quando cheguei no ensino médio, eu sabia que eu queria cursar algum curso de engenharia, mas não tinha certeza qual. Então, eu já considerei engenharia química, já considerei engenharia civil e, eventualmente, considerei a engenharia mecânica. E daí, enquanto eu estava tentando me aprofundar mais sobre engenharia mecânica e sobre outras, eu descobri a tal da mecatrônica. E daí, basicamente, eu acabei me interessando mais pela engenharia mecatrônica por 2 motivos. O primeiro é a questão da integração de diferentes áreas. Eu tinha mais interesse na área mecânica, só que eu também tinha uma base em programação e tinha uma base de eletrônica, que não me interessava tanto na época, mas que ainda assim eu achava importantes. Eram áreas que eu respeitava. Então, no mínimo, me chamou a atenção essa possibilidade de desenvolver uma base em múltiplas diferentes áreas, ser mais generalista. E o segundo, talvez um ponto que o Nicolete mencionou de certa forma, é o fato de que eu tive a impressão de que muitas das fronteiras que você percebe na indústria, na agricultura, na economia como geral, se desenvolvendo, como internet das coisas, como robótica, automação de processos industriais, etc., eram áreas que a mecatrônica englobava. Então, eu vi a mecatrônica como uma área, no geral, em expansão, como uma nova oportunidade, por assim dizer. Mais abrangente, de repente, Sim. né? Porque abrange realmente muitas áreas da engenharia. E então quer dizer que você não desmontava nada na tua casa? Tua mãe não ficava doida com você, então? Não, claro. Até onde uma criança costumava desmontar, né? Imagino. Ó, para quem nunca ouviu falar na área, porque já percebemos que é algo assim mais recente, né? Como que você, professor, explicaria de forma simples para quem está assistindo agora o que é engenharia de verdade? Então, tem assim, de maneira geral, a engenharia mecatrônica, ela integra mecânica, eletrônica e programação, né? Para fazer uma máquina toda máquina tem um propósito, né? Ela tem uma função. Para essa máquina funcionar de uma determinada forma, se você integrar mecânica, eletrônica e processamento de dados, né, programação e computação, você tem um sistema mecatrônico. Eu trouxe um exemplo, e sempre que a gente fala de mecatrônica, todo mundo pensa em robô, né? E aí eu trouxe um exemplo aqui, aí eu vou fazer uma pergunta para você. Esse sistema é sistema mecatrônico ou não? Parece que engloba bastante coisa aí para ele funcionar. Ele tem a parte mecânica, né? Que ele faz... Precisou porque é aquilo que a gente vê, né? Para o movimento, a gente tem um motor, você tem a parte elétrica, a pilha, né? Eu acho que então, vou arriscar. Então, não é. Não é. Por que não é? Porque falta programação. Por todo o sistema mecatrônico, ele tem a parte mecânica, que é a parte física, né? Que a gente vive no mundo físico, a gente não vive no mundo virtual. Tem a coisa física, que são as perninhas, o que faz a gente se mover. Tem a parte de elétrica e eletrônica, que é a energia da pilha indo para o motor. Aqui tem um motor que não deixa de ser um atuador, né? Mas o que falta nesse sistema, um sistema mecatrônico, faltam sensores e um computador. Então, o que acontece? O que faria a diferença um sensor e um computador nisso aqui? O sensor, ele poderia, por exemplo, ver se tem um obstáculo
o sensor. Essa informação vai para o computador. O computador, com essa informação, toma uma decisão de ou virar para a esquerda, ou virar para a direita e desviar. Isso faria o sistema mecatrônico. Ele tem uma certa... eu não vou dizer de inteligência, mas é uma capacidade de processar dados. Então, todo o sistema mecatrônico tem necessariamente atuadores, que nesse caso é um motor, mas tem sensores também para captar informações do ambiente ou do próprio funcionamento da máquina. Nossa, ficou bem claro. Entendeu? E aí essa informação, o computador pega essa informação e processa. E toma uma decisão e aí ele manda sinais para os atuadores mudarem a máquina do seu funcionamento. Por exemplo, hoje em dia, né, um carro ele é mais mecatrônico do que mecânico. Porque um carro hoje, ele tem um computador, ele tem uma série de sensores dentro do carro. Até estaciona Estaciona sozinho, né? Tem sensor aquele sensor de proximidade, Sim. né? Tem carro que freia sozinho, você não precisa nem... Se tem um obstáculo, ele diminui. Tem até controle pista, né? Tem carro com como é que chama? Piloto automático, Isso. né? Ele controla a velocidade conforme os obstáculos também. Isso é sistema mecatrônico. Quer dizer, é o carro com as informações que ele tem, tomando decisão sem você precisar tomar uma ação. Como é bom aprender, né? Júnior, você sabia disso, Júnior? Nossa voz do além? Não sabia não também. Olha que ele é uma então, pessoa que descobre bem as coisas. Eu sempre levo um cachorrinho, né? Eu sempre levo o cachorrinho, né, nas apresentações, porque o pessoal fala, nossa, é um robô. Eu falo, não é um robô, porque falta coisa aqui para virar um... Falta aquele dispositivo aqui só tem mecânica e elétrica. Que vá, de repente, controlá-lo para fazer as coisas. Mecatrônica, gente, tá vendo? É assim que a gente aprende, né? Aí, vamos trazer para o mundo real a mecatrônica, como a gente já falou agora, vários exemplos de carros, né? Mas que outros tipos de problemas eles resolveriam? Então, assim, por exemplo, a indústria hoje, assim, as linhas de produção são todas automatizadas. Todas. Toda essa automação é mecatrônica. Então, por exemplo, uma empresa de bebidas, que está envasando uma bebida, né? Ela tem que ver se a garrafa está entrando, se a garrafa está ali, se a garrafa está limpa. Aí, estando tudo isso certo, tem que jogar o líquido dentro, ver até que nível vai o líquido, ver se o volume está certo. Aí ele passa ali, tem que tampar a garrafa, aí ver se a garrafa foi bem tampada, para depois ir para a embalagem. Na embalagem, você vai pôr 6, 12 garrafas. Tem que juntar essas 12 garrafas, ver se tem 12 garrafas ali, juntar no formato, colocar dentro da caixa, fechar a caixa, embalar. Aí se você tem uma caixa de cerveja ou de bebida qualquer, essa caixa vai ser embalada num pallet com mais 20 caixas. Então tem que ver se a caixa chegou, se ela está nessa direção e está na outra, montar as camadas, embalar tudo isso para depois ir para o caminhão. E aí sair da fábrica. Foi fazendo um filminho, assim, na minha cabeça, enquanto ele falava, não foi para você também? A gente foi imaginando... Só que todo esse processo precisa de gente. Não. Não precisa? Não tem uma pessoa nesse processo. Foi feito antes todo o procedimento? Existe um acompanhamento. Então tem uma sala de controle, vendo se está tudo funcionando. Mas se você olhar o chão de fábrica, né, onde estão as máquinas, você não vê uma pessoa nesse processo. Ou seja, foi tudo feito no computador antes. Foi planejado, tudo foi pensado, onde colocar sensor, onde colocar atuador, os computadores espalhados pela fábrica, cada um tomando uma decisão, para fazer esse ciclo de pegar a garrafa vazia e chegar dentro do caminhão num pallet cheio de caixas de bebida. Agora eu entendi o que você falou. Hein? E isso vale para sabão em pó, vale para chocolate, vale para qualquer coisa. Assim, as linhas de produção são todas muito automatizadas nesse sentido. Uma coisa que está muito forte no Brasil hoje aí é a área agrícola. A área agrícola, os implementos agrícolas estão uma tecnologia impressionante, assim, de automação também. Então, assim, dosagem de fertilizante, dosagem de sementes. Porque antigamente jogava semente, caía 3, caía 5 ali, caía 2 ali, não caía
Não tinha esse controle. Hoje, você fala, eu quero que caia 2 sementes por cova. E a máquina vai lá e coloca 2 sementes por cova certinho. Depois vem a outra máquina para colocar o fertilizante. É tantas gramas de fertilizante, ele põe certinho. Então, tudo isso exige sensor, atuador, computador para processar, né? E é impressionante o que se vê de automação, né? Você vê tratores, por exemplo, por exemplo, um trator de cana-de-açúcar, por exemplo, que colhe cana-de-açúcar. O trator que colhe a cana-de-açúcar, dependendo da tecnologia, já existe tecnologia para você passar uma vez com o motorista, o computador grava a trajetória e depois ele faz sozinho, por GPS. Então, ele faz a trajetória dentro da fazenda para fazer a colheita sozinho, seguindo o mapa no GPS. Então, tudo isso é mecatrônica, tudo isso é integração de sistemas mecânicos, elétricos. Impressionante. Estamos num novo mundo, realmente, né? E aí, chegando até os drones. O Brasil é muito forte em drones agrícolas também, né? Que é uma coisa bastante forte. Aqui em São Carlos também tem uma empresa que fabrica drones agrícolas bem forte. Então, é mais tecnologia sendo desenvolvida nessa área. Enquanto eles podem explorar também coisas muito maiores, né, de cima, com um drone, verificando coisas que ali no chão... E aí você começa a agregar outras coisas. Por exemplo, você põe o drone... Para que serve um drone numa fazenda? Então, primeiro, ele vai monitorar a fazenda para ver se onde você plantou está crescendo. Então, você consegue identificar regiões onde está crescendo bem e está crescendo mal a plantação, do alto. Depois você consegue também, através de processamento de imagem, saber se está faltando água, se está faltando nutriente, tudo do alto. Então, e aí envolve também inteligência artificial, processamento de dados, tal. Aí tem toda a parte de computação pesada mesmo, né? Quer dizer, antes precisaria ter bastante gente para verificar tudo isso, tanto na terra quanto do alto, Isso, né? E hoje em dia... Os equipamentos... Na verdade, nem assim. As pessoas, antigamente semeavam, a coisa nascia, se tinha uma região que estava sem água, não nascia e depois ia colher o que tinha, entendeu? Não tinha esse controle tão pontual, né? Faz toda a diferença. E isso aumenta a produtividade, né? Sem dúvida. Puxa vida. Enzo, quando você entrou no curso, lá, né, no início, apesar que você está ainda no início, né? Era como você imaginava? Teve alguma surpresa, assim, logo de cara? Ou até agora, no teu segundo ano? Eu diria que uma coisa que me surpreendeu, na verdade, foi o quão realmente ampla era a área da mecatrônica de fato, né? Por exemplo, eu entrei mais mecatrônica pensando em talvez uma linha relacionada à automação industrial, por exemplo. E até hoje, eu tenho pessoalmente um grande interesse em robôs manipuladores, digamos. E aí nisso eu entrei no curso e eu vi que tem muita gente que tem interesse, ou que já trabalhou, etc., na parte de automobilismo, na parte de controle, na parte de robôs móveis. Então, assim, essa variedade, essa ampla área de atuação, isso é um negócio que me impressionou. Era ainda mais do que eu esperava, até. E uma outra coisa também foi o quanto que o nosso curso ainda é baseado em engenharia mecânica. E isso é um ponto que... já foi mencionado como elogio, foi mencionado como crítica, etc., mas a gente ainda mantém uma forte base em sistemas mecânicos, ainda por cima. Mas é interessante, porque precisa ter a base para poder chegar até o desenvolver os demais, né, professor? Aliás, eu já vou puxar um gancho também, que é uma pergunta que sempre os candidatos no vestibular sempre fazem. Assim, qual a diferença de mecatrônica e controle e automação? Porque tem os dois cursos, né? Geralmente, a engenharia de controle e automação vai ter um viés mais para elétrica do que para mecânica, vai ter bem menos, mas muito menos, né? Então, vai ser mais elétrica e mais programação. A mecatrônica tem esse viés mais mecânico mesmo, do profissional saber como construir o equipamento, porque você precisa ter uma noção porque, queira ou não, novamente vou precisar reforçar isso, né? A gente vive no mundo real, não no mundo virtual. Então, a cadeira que a gente está sentado, ela não é virtual, ela é real. Alguém tem que construir isso, né?
E da mesma forma, as máquinas que são sistemas mecatrônicos, elas são reais, elas precisam de uma estrutura, elas precisam de, né, se eu colocar um computador aqui, mas eu continuo precisando projetar esse mecanismo, as pernas, enfim. Então, o engenheiro mecatrônico, ele vai ter esse conhecimento mais aprofundado da parte de construtiva do sistema, além da parte de integração com a parte de eletrônica e programação. Ou seja, você foi para o caminho certo, então. Não se arrependeu até o momento, pelo que eu estou percebendo, né, Enzo? Provavelmente não. Eu tô geralmente satisfeito com a minha escolha de curso. Ainda bem, né? E a mecatrônica integra, então, mecânica, eletrônica, computação, né? Mas na prática, como que isso aparece durante a graduação? É tudo misturado. Tudo junto? Tudo junto, aos pouquinhos. Então, assim, todo curso de engenharia, no começo, você tem uma base maior de matemática, de física, né? A gente aprende uma matemática que a gente não aprende no ensino médio, né? Então tem que aprender essa matemática nova. Então o primeiro ano é meio assim... Mas o nosso curso de mecatrônica aqui em São Carlos, ele tem uma vantagem. A gente tem uma cadeia de disciplinas transversais que atravessam o curso todo, que são a cadeia de problemas de engenharia mecatrônica. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, e depois tem projetos 1, projetos 2. Então vai até o final do quarto ano. Todo semestre, então, essa disciplina tenta integrar as outras disciplinas do semestre em coisas mais aplicadas e mais práticas, né? Sempre trazendo essa parte com o ponto de vista da mecatrônica. Então, apesar do começo de qualquer curso de engenharia ser um pouquinho mais árido na parte de aplicação, o nosso curso, pelo menos, tenta corrigir isso, fazendo essas disciplinas todo semestre integrarem aquele conhecimento com uma aplicação de alguma forma de mecatrônica. E aos pouquinhos o aluno vai entrando nesse universo, né? Aprendendo novas ferramentas, utilizando novos dispositivos para ir se aprofundando no assunto. Né? Acaba não tendo susto, não, né? Porque a pessoa já vem mais ou menos com aquela ideia. Né? E assim, é muito interessante porque os alunos de primeiro ano, assim, uma boa parte já vem ou de uma escola técnica nessa área, ou de fuçar mesmo, de brincar em casa e... Antigamente tinha aquele Lego, né? Que tem um Lego que chama Mindstorms, que hoje em dia não existe mais, eu acho. Mas que ele era um computador que você programava, né? Tinha sensor, tinha atuador, você fazia um sistema mecatrônico com Lego, né? E muitos alunos, às vezes a pessoa não tem isso, mas tem na escola, então aprende na escola, né? Verdade. Olimpíada de robótica, essas coisas na escola ajudam, né? Então sempre de olho nessas novas... E aí já meio que entra com uma outra visão, né? Mais preparado. Sim. O Enzo, na sua rotina, quais são as disciplinas, né, ou atividades, né, que te marcaram mais até agora? Pessoalmente, falando por mim mesmo, eu diria que foram disciplinas voltadas à programação e computação. No caso, a gente tem introdução à programação no primeiro semestre, que para mim e para muitas pessoas da minha turma, foi basicamente o primeiro contato com programação. Eu no máximo, escrevi 10 linhas de código na minha vida até então. E depois do segundo semestre, teve tópicos em computação e práticas em tópicos em computação. E foi uma matéria que me marcou particularmente porque, como eu tinha pensado, eu não tinha tanto interesse na parte de programação eletrônica, tinha mais interesse na parte de mecânica. E nessa matéria eu descobri que eu, na verdade, gostava bastante de programação, né? Tanto que hoje em dia eu tenho mais interesse na parte de computação do que mecânica, né? Então, teve essa inversão. Que eu diria que é até um forte de curso de engenharia mecatrônica, né? O fato que na medida em que você contata com diversas áreas, você consegue encontrar aquilo que você tem de fato maior interesse, né? Entendi. Eu tô aqui absorta, só imaginando como que seria a entrada, né? E ele vai passando todas, realmente, essas situações que o aluno que está lá do outro lado, assim, nossa, engenharia mecatrônica para mim vai ser um bicho de sete cabeças, nem tanto, porque o professor já falou que muita gente já verificou isso no dia a dia, e também tem outras experiências aí que a gente acaba, né? Isso que é legal da mecatrônica, como tem 3 áreas, às vezes o aluno gosta mais de mecânica, o outro gosta mais de eletrônica, o outro gosta mais de programação, né? E o curso permite isso depois, fazer algumas disciplinas a mais, né? Assim, o aluno se aprofundar mais no que mais se interessa. Quanto né? tempo de curso? São 5 anos. 5 anos. E é integral? Integral. Entendi. E que tipo de problemas reais, assim, ou desafios um engenheiro mecatrônico costuma resolver no dia a dia, hein?
Então, o engenheiro, depende de onde ele for trabalhar, né? Então, se ele vai para uma empresa de desenvolvimento, o desafio é criar uma coisa nova, né? Então, é fazer o drone voar sozinho, seguindo o sinal do GPS, segue a trajetória e voltar. Como fazer isso? Que sensor ele tem que usar? Que computador ele tem que fazer? Então, isso é um caminho, isso é um trabalho. Uhum. Tem também a parte de, mas eu não vou trabalhar com drone, eu estou dentro de uma linha de montagem e eu estou lá cuidando da linha de montagem. Então, ele vai ser parte mais de manutenção, que pode dar algum problema, talvez você tenha que fazer alguma adaptação, né, modificar alguma coisa, e aí você entra lá. Mas o mais importante, que tem que ficar claro, é que o engenheiro nunca trabalha sozinho. Então, assim, é sempre uma equipe. Então, o mecatrônico, ele não vai estar sozinho. Vai ter um engenheiro mecânico, vai ter um engenheiro elétrico. Por quê? E aí é outra questão, né? Como é que você aprende mecânica, computação e elétrica em 5 anos, sendo que os 3 cursos têm 5 anos, né? Então, deveria durar 15 anos o curso, né? Não é assim. Na verdade, ele vai aprender menos, mas vai saber integrar as coisas, né? Fazer as coisas conversarem. Então, precisa de um engenheiro mecânico, às vezes um detalhe, né? Que o mecânico sabe, que o mecatrônico não sabe. Um detalhe que o engenheiro elétrico sabe, que o mecatrônico não sabe. Então, sempre vai ter alguma coisa. E aí, essa equipe é que vai trabalhar junto. É bom que um complementa o outro, né? Não, isso Sempre. é fundamental. Fundamental. Aí a dúvida que surgiu de um lugar pode o outro resolver e vice-versa. Aí vem o engenheiro ambiental e fala, isso aqui não é sustentável. Ah, é. Entendeu? Aí, então, sabe, uma coisa é tudo integrado. Entendi. Então, por exemplo, se isso aqui quebrar, a gente vai jogar... Como a gente vai jogar isso fora? Os descartes, né? Descarte, né? Então, tem que pensar no material também, né? Que vai usar. Então, tudo... Por isso que precisa de vários engenheiros trabalhando junto, né? Falando nisso, Enzo, tem algum projeto, trabalho, alguma experiência, né, que você já viveu no curso, que te deu aquele estalo, assim, assim, nossa, tô fazendo o que eu queria mesmo? Eu acho que tiveram 2, talvez, até agora. Ambos eles no segundo semestre. Conta aí. O primeiro foi da disciplina de Programação Mecatrônica 1, que era uma disciplina em que é preciso que os alunos, basicamente, desenvolvam um projeto para impressão 3D. Porque a impressora 3D, quando você pega para analisar a impressora 3D, a impressora 3D também é um sistema mecatrônico, na prática, né? Você vai ter o build da impressora, você vai querer que ela faça um determinado trajeto para depositar o filamento da impressora, que mude conforme a peça que você quer imprimir. Então, ou seja, um sistema físico, mecânico, que precisa, no entanto, ser facilmente reprogramável, né? Então, acaba sendo um sistema mecatrônico, na sua essência, e também é uma ferramenta multiutilizada mecatrônica. E nas engenharias como geral, hoje em dia, né? E início era pra gente fazer um projeto, a gente tentou fazer bati o microfone sem querer. No caso do meu grupo, a gente tentou fazer um urso, cujas pernas se moviam. A gente, infelizmente, não conseguiu imprimir no final das contas, então ficou só na fase de projeto. Mas ainda assim, foi uma experiência de trabalhar em equipe, da gente tentar desenvolver um projeto, a gente pesquisou a respeito de material, a respeito de determinada estrutura, para tentar, de fato, construir algo a ser eventualmente construído. Então, foi uma experiência de engenharia, de fato, né? E o segundo foi na disciplina de tópicos em computação, que a gente tem que fazer 2 trabalhos, né? O primeiro relacionado à compressão de arquivos e o segundo relacionado à criptografia. Ao quê? Criptografia. Criptografia, olha só. Mais para exercitar, né, a programação em si. E nisso, eu também tive essa mesma sensação de estar pesquisando a fundo sobre um tema que eu não sabia nada, a princípio, no caso, criptografia e compressão de arquivos. Aí pesquisar, pesar sobre artigos, etc. De fato, programar, mostrar para os meus colegas, ver se eles aprovavam ou desaprovavam, pegar o que o outro fez e tentar melhorar, sabe? Essa experiência de trabalho em grupo para desenvolver um projeto, ter que aprender coisas novas para esse projeto, é o que eu... Caramba. Foi eu gostei. Isso antes, no segundo ano ou foi antes? Isso foi no segundo semestre. Segundo semestre, primeiro ano. No primeiro ano, já com tudo isso, professor. Pois que legal, hein? Então, essa é a ideia, né? O aluno ir entrando, assim, por exemplo, no primeiro semestre tem uma disciplina chamada Introdução à Engenharia Mecatrônica. E aí a gente passa para o aluno, assim, um sistema, um mini computador para ele programar uma coisa simples, assim, acender luzinha, sabe? Numa sequência.
É simples, a gente não precisa entrar nos detalhes, porque é o primeiro ano, assim, o primeiro semestre, os alunos são muito... Tem aluno que já viu e está cansado de ver aquilo, tem aluno que nunca viu na vida aquilo, né? Então você tem que nivelar, mas ao mesmo tempo trazer o aluno e mostrar, como eu disse no começo, assim, você tem a parte mecânica, você tem a parte elétrica, tem que programar e fazer isso aqui funcionar. Então a gente passa isso já no primeiro semestre, né, na disciplina de introdução. E o aluno vai aos pouquinhos, né, pegando. E conforme o curso vai avançando, vai aumentando a complexidade, as disciplinas vão se aprofundando mais e ele vai juntando. Eu sempre falo que um aluno de graduação, ele vai pondo as ferramentas dentro da caixa. Né? São várias ferramentas, vai aprendendo. E quando ele se forma, ele tem uma caixa de ferramentas, cheia de ferramentas. Vai usar todas? Não. Mas o importante é ter as ferramentas, né? Quando precisar, né? E desde o primeiro ano a gente tenta, assim, porque, como eu disse, né, os cursos de engenharia tem muita matemática no começo. E se você não fizer isso, o aluno perde o interesse, né? Fica muito, muito árido, né? Então é desde o começo que a gente tenta. Boa estratégia, né? Excelente. Aí não vai perder o aluno de jeito nenhum, porque já estão colocando desanima, ali, né? tudo para fazer, né? Bacana. A gente já falou de várias áreas de atuação aqui, né? Já, mas aí eu vou jogar a pergunta agora para o Enzo. Você já consegue imaginar em que área que você gostaria de atuar depois de formado ou não? Eu tinha comentado brevemente que pessoalmente tenho interesse em trabalhar mais na parte de automação industrial, particularmente com robôs manipuladores, né? A aplicação da robótica para a indústria ou agricultura como geral é a área que me atrai. Agora, para outros colegas, eles vão responder diferentemente, né? Eu tenho colegas que têm bastante interesse na área aeroespacial, amigos que têm bastante interesse em trabalhar com drones, amigos que têm bastante interesse mais na área de automotiva, na área mais do professor Nicoletti, né? Que era dinâmica. Dinâmica, de vibrações. Então... Vai saber também, né? De repente, até o 5º ano, muita coisa pode mudar. Pode ser que até lá eu tenha descoberto alguma outra coisa que eu gosto mais. Não, eu vou contar uma história de um ex-aluno nosso. Boa. Ele era, acho que da primeira turma, se não me engano, de mecatrônica. Se formou, engenheiro mecatrônico, foi trabalhar na Embraer, numa área de projeto de sistemas lá, né? Trabalhou 2 anos e tanto. E aí ele viu ele estava dentro da aeronáutica, e ele viu que tinha uma especialização em aeroespacial na França. Só que para ele fazer, a Embraer falou, não podemos te liberar para fazer. Então ele juntou um dinheiro, pediu as contas da Embraer e foi. Olha. Ele foi para a França, foi fazer a especialização. Fez lá 2 anos e meio da especialização na França. Aí, na hora de fazer a especialização, tinha um estágio. Ele fez o estágio na agência espacial alemã. E escreveu uma monografia. A Agência Espacial Europeia gostou da monografia e chamou ele para trabalhar aquele satélite que pousou no cometa. Chama Rosetta. Caramba. E ele projetou o trem de pouso desse sistema. Foi negócio para ele. Pois é. Olha como o mundo dá volta, né? Ele então, teve assim, uma visão, né? Por que eu estou contando essa história? Porque às vezes você quer ir para aeronáutica e vai para automobilística. Sua vida muda completamente. Esse aluno jamais tinha pensado em... E se ele quisesse trabalhar na Agência Espacial Europeia, talvez ele nunca conseguisse. Mas olha como os caminhos que chegaram, né? E ele aplicou num satélite que pousou no cometa, lá no meio do espaço, e ele projetou o trem de pouso. Hoje ele está de volta no Brasil, ele promove eventos dessa parte aeroespacial, ele tem uma empresa e tal, então tem... Que bacana, olha a bagagem. Ele resolveu voltar, mas voltou com uma bagagem e tanto. Pois é. E por um risco, de repente. Ele largou tudo, né? E vendeu o carro, vendeu casa, vendeu tudo e foi. Valeu a pena. Tá vendo? Olha só, o que você pode aprontar. Você que tá aí do outro lado pensando assim, olha aí, podia ser eu. Não esse caminho, mas de repente um outro, né? Ou parecido, aí a gente conta aqui depois, quando você vier aqui ser aluno, né, professor? Então, a vida dessas, né? Assim, às vezes você planeja uma coisa, né? E acontece outra, até muito melhor do que aquilo que você estava pensando. Claro, né?
E o curso sempre vai acompanhando as mudanças tecnológicas, né? Porque tudo muda super rápido, quando né? possível, porque muda tão rápido que não dá para ficar mudando o curso toda hora. Ah, né? tá. Senão fica uma bagunça, né? Então, agora a gente já tem uma disciplina de inteligência artificial, né? Então, Vai isso já foi agregando. atualizado, né? Antes não tinha. Então, existe uma coisa muito interessante que os alunos fazem um fórum. Os alunos e os ex-alunos fazem um fórum para discutir o curso e propor mudanças para a coordenação. Quando os ex-alunos chegam e olham o currículo hoje, falam, nossa, eu quero fazer de novo, porque na época deles não tinha o que tem hoje, né? Então, É que foi evoluindo, vai né? evoluindo, né? Não Então, tem então é como. assim, é natural que o curso vá mudando, vai evoluindo, né? Sai uma coisa Tem aqui, que fazer uma entra uma coisa ali. especialização, de repente, né? Então, isso está sempre sendo pensado, né? Porque as coisas vão realmente Vai passando, mudando, vai mudando. mudando muito rápido, né? E aí você tinha me contado, Enzo, sobre os seus projetos, como foi bacana fazer isso daí, né? Então você sente que realmente o curso te incentiva nesse sentido, né? De estar sempre buscando coisas diferentes, fazendo projetos que você nem imaginaria fazer. Você está achando bacana, desafiador? Sim, eu diria que algo que eu noto e que me deixa entusiasmado é justamente assim, grande incentivo a constantemente estar aprendendo coisas novas. Uhum. E esse incentivo a aprender mesmo coisas de áreas que você, a princípio, nem sabia, né? E isso é uma coisa também do Campus São Carlos como geral. O fato de que no Campus São Carlos há esse grande incentivo a você engajar diretamente em uma variedade de projetos, né? Principalmente pelas extracurriculares que tem no campus. Uhum. Então, existe desde equipes de automobilismo, como a equipe Baja, equipe Fórmula, que daí são alunos universitários que ao longo de um ano constroem um carro inteiro. Tem aqui, viu, gente? Pode procurar aqui no Sabidão, a gente já trouxe eles. Ou equipes como o Semira Bartol, que é mais para a área de robótica, seja robótica para extensão, robótica para robótica aérea, no caso de drones, seja equipes mais para a área de aeroespacial, como, por exemplo, a equipe Topos, a equipe Aerodesign. E são esses projetos estudantis que oferecem uma oportunidade dos estudantes, já no início do curso, colocarem a mão na massa, né, por assim dizer, não apenas ficar no cálculo e física, mas de fato desenvolver um projeto. E ali, não apenas ali, mas também ao longo de projetos de iniciação científica, por exemplo, o incentivo é você pegar algo uma área que você não sabia nada e entrar de cabeça, ir lá estudar sobre... Agora vai para robótica, estudar sobre ROS, teoria de controle, etc. Pessoas que vão para a área de automobilismo, estudar sobre aquisição de dados, estudar sobre motor, estudar sobre aerodinâmica. Povo que vai para a área aeroespacial, estudar sobre embarcados, também estudar sobre aerodinâmica, mas controle especificamente para aquela área. Então, isso é algo que é ativamente incentivado e eu sinto que também você tem a infraestrutura, você tem a oportunidade para isso, sabe? Isso é bacana. E aí eu jogo o professor já essa pergunta. Esse é o diferencial, então, do curso aqui da ESC, mecatrônica? O legal do curso na ESC é que os cursos da ESC estão cercados por vários grupos de projeto, né? Que são as extracurriculares, né, que a gente chama. Então, o aluno tem uma oportunidade única, assim, de se engajar em projetos práticos mesmo, de construir, testar, né, e participar de competições, né. E eu até lembro um caso de um aluno também, que ele estava no projeto do Fórmula, né, que é um carro de corrida, né. Por que um mecatrônico vai fazer um carro de corrida, né? O projeto dele era o seguinte, ele precisava saber quanto de combustível tinha no tanque. Como é que você mede isso? Pois é. No meio da corrida, com o líquido balançando dentro do carro. Então, ele teve que desenvolver um sisteminha que media, mandava essa informação. Toda a informação do carro é mandada por ondas de rádio, então fica uma equipe fora recebendo a informação do carro durante a corrida. Tudo isso envolve mecatrônica, elétrica também, parte da elétrica. Caramba! Então, os alunos se envolvem. Esse tipo de exemplo dá uma ideia, né? Então, da mesma forma que qualquer aluno pode participar de uma extracurricular, então o mecatrônico também pode se aventurar em qualquer extracurricular. Né? É só procurar ver onde está faltando uma e solução. Sempre tem algum problema, alguma coisa que está precisando melhorar, sempre tem. É verdade. E aí dá para ir de um lugar para o outro pensando que pode ser, né, qualquer lugar pode ser ajudado pela mecatrônica. Sim. Não, vendo dessa maneira
friamente, né? Eu sou leiga de tudo, então eu vejo dessa maneira, né? Então, a mecatrônica está praticamente em tudo. Hoje em dia, sim. Não Hoje é? em dia, por exemplo, você vai pegar um café na máquina ali, é um sistema mecatrônico. Olha lá. Né? Então, Isso, professor. é Verdade. desde o robô na fábrica até o cafezinho que você compra lá. Como é que funciona tudo aquilo, né? Então, Até chegar lá o é um café sistema no mecatrônico. teu copinho. Bacana. E falando em habilidades, além do conhecimento técnico, né, são bem importantes para quem quer seguir nessa área ou não? Aí é mais geral, né? Acho que vale para todos, qualquer tipo de profissional. Para os engenheiros, você precisa saber trabalhar em equipe, saber se apresentar. Então, isso a gente desenvolve ao longo do curso sem eles perceberem. Muito projeto em equipe. Fez o projeto? Apresenta para a turma, sabe? Ou seja, a comunicação, né? Que a nossa Comunicação, área está em exato. tudo hoje em dia, né? Então, isso é fundamental, porque depois, até para conseguir o estágio, você precisa passar por um processo seletivo que envolve se apresentar, se falar para várias pessoas que você não conhece, né? Saber, às vezes o processo seletivo pede que você prepare uma apresentação, então você tem que saber preparar uma apresentação dentro de um tempo. Então, você tem 10 minutos para falar tal coisa. Então, você tem que saber preparar uma apresentação de 10 minutos. Não é 15, não é 20, é 10. E isso tudo a gente vai aos pouquinhos desenvolvendo, que é o soft skills que a gente fala, né? Que é essa questão de interação com as pessoas, né? Saber engolir sapo, né? Não pular no pescoço do coleguinha. Faz parte. Segura, hein? Tudo isso, então, isso assim, não está no currículo, mas está, né? Porque para você sair para o mercado de trabalho tem que ter, né? Esse tipo de... E o jogo de cintura está cada vez jogo maior de cintura é fundamental. Poder se safar e poder se posicionar, né? Se você não também, se coloca também, como que a pessoa vai te conhecer? Eu tenho um caso, assim, muito engraçado, assim, eu tinha um colega de turma, que ele foi participar de um processo seletivo, né? E a pergunta era, o que você não gosta, né? Ai. Aí vem aquelas respostas padrão, né? Ah, eu não gosto da injustiça, eu não gosto, né? Aí ele chegou na vez e ele falou, eu não gosto de sopa. Aí todo mundo olhou assim, não gosto de sopa. Você perguntou o que você não gosta de sopa. Ele foi o escolhido de todos. Porque ele falou fora da caixinha. Entendeu? A resposta dele foi, né? Foi mais autêntico. Fica a dica, hein? Ele tá super prestando atenção, tô aqui de olho nele. Tô notando aqui. Legal. Então... Bacana. O que foi mais desafiador, Enzo, para você até agora? O que você acha que foi, assim, o maior susto que você levou? Não sei se enquadra muito como um susto, mas eu sei que uma dificuldade que eu tive em certa parte, eu acredito que é meio que geral das pessoas que entram, é uma dificuldade de adaptação ao, de fato, contexto universitário. Principalmente em dois aspectos, né? O primeiro diz respeito à questão de uma certa responsabilidade individual. Por quê? Porque a universidade é a mesma coisa que a escola, ou mesmo que um técnico. No sentido de que, até porque para muitas pessoas, por exemplo, eu comecei a morar sozinho justamente aqui, né? Você é da onde? Eu sou natural de Toledo, região oeste do Paraná. Ah, do Paraná. 2 horas de Foz do Iguaçu. E veio aqui pela ESC. Então, assim, agora, tipo, eu que tenho que ter certeza de que eu vou estar acordando no horário certo, de fato indo nas aulas. Você só descobre, a princípio, né? Você só descobre que não bateu os 70% de presença que você precisa para ir. Quando você, de fato, é reprovável, sabe? Você que tem que ter a organização, a autodisciplina de, efetivamente, fazer todos os trabalhos a tempo, estudar, de fato, para as provas. Então, é esperado esse nível de responsabilidade seu. Agora, isso é o tipo de coisa que você precisa desenvolver. E o segundo diz respeito também à questão de interação social. Tanto, primeiro, com seus colegas. Por quê? Eu sou do Paraná, meus pais são do Rio Grande do Sul. Eu tenho um colega que é de todo canto do estado de São Paulo, também tenho um colega que é da Bahia, tenho um colega que é de Minas Gerais, tenho um colega que é do Ceará, enfim, colegas de diferentes condições socioeconômicas, diferentes históricos. Então, assim, você está lidando com diferentes pessoas e, no entanto, tá todo mundo lá querendo aprender, querendo estudar, querendo se desenvolver, querendo se divertir também, né? Aqui e ali. E você vai estar gastando bem mais tempo com eles. Eu gasto o dia inteiro na faculdade. Então, você vai ter que desenvolver
uma relação bem mais íntima com essas pessoas, que a princípio eram para ser bem mais diferentes com você. E saber, de fato, como propriamente se integrar nesse contexto é bastante fundamental. E como se interagir com os professores também, né? Um professor universitário geralmente parece mais distante em relação ao ensino médio, um ambiente bem mais formal. Uhum. Então, saber como propriamente interagir com o corpo docente também é o tipo de coisa que é necessário aprender, é necessário para se desenvolver. Interessante tudo isso que você falou. A gente tem um episódio aqui do Sabidão, nos cursinhos populares aqui da USP, e eles mostraram exatamente como fazer até uma planilha de tempos e horários, mas que não pode esquecer o lazer. Porque o lazer é fundamental para espairecer a cabeça e depois colocar de novo no estudo, né? Interessante isso que você falou. É por isso que organizar o tempo é assim, importante. você precisa se organizar. Porque, por exemplo, quando chega a época de prova, você tem uma prova hoje e uma prova amanhã. E outra daqui 2 dias. Você precisa estudar para as 3 provas. Pois é. Então, como é que você vai estudar isso? Né? Não dá para estudar um dia antes. Então, você precisa se organizar. E isso vai ser útil depois, profissionalmente. Sim. Também. Porque vai ter várias provas que você vai ter. São diferentes provas, né? Tipos de prova, mas você tem que resolver. E saber organizar o tempo é fundamental. Boa resposta, viu? Gostei. E todo mundo tá do outro lado tá bem ligado nisso. Fala assim, olha, eu preciso pensar que sair realmente do ensino médio, né? Porque tô em outro patamar, o primeiro semestre é o mais complicado, eu diria, né? Tá. Você está mudando de cidades, geralmente vai morar sozinho, primeira vez morando sozinho, um ambiente diferente, um monte de gente que você não conhece. As aulas são completamente diferentes do cursinho da escola, né? Outro tipo de interação com o professor. Não que o professor seja intocável, né? Mas assim, né? É diferente, né? Não é... então, assim, a adaptação no primeiro semestre é fundamental. Passou o primeiro semestre, é como subir a montanha. Passou isso aí depois é tranquilo. Tá vendo, gente, do ensino médio? Tá pensando o quê? É assim a vida, tudo. A gente vai numa estrada. E o mais engraçado é que quando chega no 4º ano, você começa a ficar com saudade já, porque você sabe que vai acabar. Né? Então, olha lá, acontece bastante, né, professor? Quando chega o 5º ano, dá uma depressão, assim, que vai acabar. E os alunos acabam voltando para conversar com vocês? Como é que é? Não, nem tanto, assim. Não. Mas a gente encontra nesse fórum que junta, né? Aí sempre vem os ex-alunos, tá? É bem contar legal. também as experiências que eles passaram. E é muito interessante porque você pega os alunos que ainda estão na graduação com os alunos que já estão no mercado, né? Verdade. Então, eles trocam experiências, né? É muito legal. Muito bacana mesmo. Enzo, olha que pergunta que eu vou te fazer agora. Se você pudesse voltar no tempo, né, de entrar na faculdade, antes de entrar da faculdade, que conselho que você daria para você mesmo? Porque agora você já está aqui, mas lá você não sabia. Eu diria que o conselho que eu daria para mim mesmo seria mais na linha do segundo ponto que eu mencionei na questão de adaptação, que era a questão de integração, né? Tentar desenvolver a minha capacidade de me apresentar, de me comunicar para outras pessoas, de, sabe, propriamente conseguir desenvolver novos laços para além do que eu havia anteriormente. Eu acredito que isso é o tipo de coisa que teria valido a pena eu ter desenvolvido mais. E é um conselho que fica no geral também para todo mundo, eu diria. Mas você acha que isso foi um entrave para você ou não? Você passou de boa nesse sentido? Eu diria que cada pessoa vai ter suas dificuldades, cada pessoa vai ter suas facilidades. Essa foi a minha dificuldade, uma dificuldade que qualquer pessoa em casa pode ter. Verdade. Então, é a resposta que eu escolho. Beleza. Então, isso é importante. Professor, que mensagem que você deixaria, então, para quem sonha entrar na universidade, mas ainda tem dúvidas, tem inseguranças, porque acaba tendo, né? Não tem isso o que fazer, é normal, né? assim. É muito comum o aluno entrar e ver que não era aquilo que ele gostou. Então, não tenham medo, assim. Não tem medo, não tem problema. Tem a vida inteira pela frente, assim. E vai que dá certo, né? Então, não pode ter medo de... Estou em dúvida entre um curso e outro, vai atrás, tem muita informação na internet hoje em dia, tem o site das universidades, tem ranking, tem o guia do estudante, tem um monte de informação, né? Tem agora um monte de podcast também, tem o Sabidão, que explica um monte de curso para vocês. Então, assim, informação tem bastante, aí você decidiu, mas será que é o que eu quero? Não tenha medo, vai lá, presta, entra e começa a estudar.
Mas eu passei na USP, mas eu não gosto desse curso. Você pode trocar de curso dentro da USP. Verdade. Né? Existe essa possibilidade. Sim. Mas eu não quero engenharia, eu quero fazer medicina. Falei, tudo bem, para e vai fazer medicina. Aliás, outra história, posso contar essa história? Deve. Ex-aluno também. Uhum. Um aluno estava no 3º ano, sofreu um acidente grave. Assim, ficou 1 ano fora da universidade. Tem um problema na perna, teve que fazer várias cirurgias. Nesse ano que ele ficou parado, né, ele começou a se interessar pelo próprio problema, né, do ponto de vista médico mesmo, né, Uhum. qual era o problema, como é que ia consertar aquilo e tal. Passou 1 ano, ele voltou, se formou em engenheiro mecatrônico, prestou medicina, entrou na USP, na Santa Casa. Hoje ele é médico com formação em engenharia mecatrônica. Nossa, tô aqui surpresa. Não, é inacreditável. Assim, Inacreditável. Assim, por causa do acidente que ele teve. Ele se interessou tanto, achou tão legal aquilo, que quando ele voltou, ele terminou o curso de engenharia mecatrônica. Mas voltou o curso. Prestou vestibular de novo, entrou na faculdade de medicina em São Paulo, se formou médico. A gente sempre fala isso aqui, professor, que tudo é possível, né? Que a pessoa também pode mudar de opinião, porque nada é eterno, né? A gente tem... Então, agora... A vida muda toda hora. Agora, eu entrei no 1º ano, eu preciso me formar para depois... Não, pode sair, você tem a vida inteira pela frente, assim, não tem problema. Vou perder 1 ano. Não está perdendo 1 ano, você está ganhando 1 ano, né? Desde que você escolha um caminho que você goste, que te dê, né, um prazer naquilo que você está fazendo, né? Então, é melhor. Acho que antigamente as coisas eram mais engessadas, eram bem né? mais difíceis. E aí acabava que o aluno ficava naquela, tem que ficar até o fim, porque meu pai também engenheiro. A família está esperando que eu me forme advogado. E não é mais assim, né? Ainda assim. Bem. E que então... se você acha que assim já está, desmistifica, tira da cabeça que tudo é possível, né? Vamos fechar? Enzo... Um recadinho, assim, que você daria para quem está pensando em seguir esse caminho, ou ainda não tem certeza se vai conseguir. Se quiser, pode até olhar lá para o pessoal que está te vendo agora. Fica à vontade. Eu diria que eu iria primeiro na mesma linha do Nicoletti, que é o de tentar, né? Eu diria que a engenharia mecatrônica pode ser um curso, falando até pela minha própria experiência, né, o que me motivou a escolher, pode ser um curso mais para você descobrir qual caminho você deseja, não necessariamente te oferecendo um caminho específico. Então, nesse sentido, se você está em dúvida, vai, abraça. Se você descobrir que gosta mais de programação, banco de dados, etc., vai para essa linha. Se você descobrir que gosta mais de medicina, você vai por essa linha, testa. E se você já tem essa visão mais clara de, não, eu quero usar engenharia mecatrônica, eu diria que o mais importante, não apenas para engenharia, mas acho que para o geral, é aprender a aprender. Desenvolver a capacidade de maneira organizada, consistente, pegar todo dia para aprender alguma coisa nova. Seja qualquer área, se você abrir seu vestibular, eu imagino que você deve estar estudando 1001 coisa já, mas não apenas aprender para o vestibular, aprender para a prova. Aprender para a vida, aprender para o seu dia a dia, aprender para a sua carreira. Conseguir desenvolver um apreço para desenvolver novas habilidades. Eu diria que isso é absolutamente fundamental e é a experiência que eu estou tendo no curso atualmente. Ai, que bacana. Isso é fundamental, assim. Não é porque você se formou que acabou. Lógico. Ao contrário. Aí que vai começar outra etapa, Aí que começa, né? Porque você vai entrar num ambiente de uma empresa que tem todo um conhecimento, né, específico, você vai ter que estudar aquilo. Então, você nunca para de estudar. Se você parar de estudar, você começa a ficar fora do mercado. Verdade. Você tem que continuar estudando. Né? Sempre buscando inovação, né? E mesmo gerenciamento, né? Porque a carreira profissional de um engenheiro, inevitavelmente, vai para a parte de gerenciamento. Né? Se você quiser subir na carreira, uma hora você para de fazer parte técnica e começa a gerenciar uma equipe, gerenciar pessoas, né? E isso você não aprende no curso de engenharia. Então, você vai ter que estudar, vai ter que fazer uma especialização. Então, e tudo isso é estudo, né? E você vai crescendo. Então, olha, ficou faltando alguma coisa? Acho que não, né? Ficou sim. A gente olhar aqui na tela agora, né, Júnior? Vamos lá abrir esc.usp.br para você saber qual o caminho certinho para você
saber sobre o curso de Engenharia Mecatrônica, todas as informações. Então, entrou lá, depois você vai clicar em graduação e depois nos cursos oferecidos. Aí, e na última opção lá embaixo, Engenharia Mecatrônica, pronto. Ele tem tudo falando. Tem um vídeo explicativo. Legal, projeto tem pedagógico. A grade curricular. Desce de novo, Júnior, para a gente ver aqui. Ó. Trabalho de conclusão de curso, certificado. Especiais. Infraestrutura, serviço de atendimento. Bacana, porque está bem completo, Tá. né? E tem, claro, além de todas as informações que estão aí, fiquei com outras dúvidas. Contatos, tá aqui embaixo. Aí você vai verificar qual se encaixa e entrar em contato exatamente sobre o assunto que você está mais necessitando. Eu acho que ficou bem fechadinho, né, tudo que a gente conversou hoje sobre engenharia mecatrônica. É legal porque a gente vai conhecendo coisas também junto, né, Júnior? O Júnior está lá bem assim, porque ele adora... Agora você vai automatizar ou fazer alguma coisa mecatrônica na sua bicicleta, eu tô achando. Ele é o doido da bicicleta, então ele vai inventar alguma coisa. Olha... Foi incrível, gente. Eu acho que bater esse papo aqui pode ter aberto várias cabeças por aí, né? E verificando umas possibilidades aí diferentes. Talvez não estivessem, né, na reta da pessoa, mas ela pode até se inserir, né? Eu quero deixar, assim, esse agradecimento mais do que especial a vocês, né? Claro, Obrigado. Professor Dr. Rodrigo Nicoletti, super obrigada, né? Compartilhou com a gente, assim... Uma visão muito especial sobre a área, também o curso, o mercado, né? Foi um prazer enorme aqui. O prazer foi meu, obrigado pelo convite. Valeu demais, viu? E claro, você também, Enzo, muito obrigada. Enzo Larger Manfio, lembrei. O agradecimento é mútuo. Segundo ano, ainda mais que trouxe, assim, uma vivência real de quem está construindo esse caminho dentro da universidade. Então, obrigada demais por dividir com a gente, né? Essa sua experiência, que é muito importante, né? Para todo mundo que está ali do outro lado. Sempre é bom esperar uma tarde para conversar. Valeu. E, claro, nosso muito obrigada também, né? Para você que ficou aí até agora com a gente, Sabidão. Existe para isso, né? Te aproximar das oportunidades, ampliar o seu olhar e te mostrar que a universidade pode, sim, fazer parte da sua história. Sim. É só você querer. Já viu quantos exemplos hoje, né? Então, já sabe, já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, ativa as notificações, compartilha esse episódio com alguém que também pode se interessar por esse universo, tá? Lembra de responder a nossa perguntinha fixada aí que a gente está colocando agora nos comentários. A gente acha interessante, ó. Você se imagina criando robôs ou sistemas inteligentes que tomam decisões? Olha, é uma pergunta e tanto, né, professor? E o que mais te chama a atenção? Programação eletrônica ou mecânica? Outra pergunta interessante, acho que o professor vai gostar de ver as respostas lá, né? Fala sério, né? A gente vai adorar saber o que você pensa, viu? Acompanhe o Sabidão também nas redes sociais, por favor, hein? Se a gente está no Instagram, no TikTok e no Facebook, com @podcast Sabidão, sempre com conteúdos feitos com muito carinho para você. E o podcast Sabidão é uma produção do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, que integra a STI, a Superintendência de Tecnologia da Informação da Universidade de São Paulo. Tem o apoio da Prefeitura do Campus USP São Carlos, do qual eu faço parte. E neste episódio a gente contou com a indicação da Silvana, que faz parte da assessoria de comunicação da ESC, Escola de Engenharia aqui da USP de São Carlos. Peraí, deixa eu aproveitar e te dar uma outra super dica, por favor. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na universidade, fica também o convite. Acompanhe o Informe USP São Carlos nas redes sociais YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X e Threads. Estamos lá em todas. É só procurar @USP São Carlos. A gente se encontra por lá e também aqui no próximo episódio do Sabidão. Combinado? Até!